Boa noite, bem-vindos a mais uma jornada bíblica. Deixa eu aguardar aqui nossos seguidores chegarem. Olá, Aurenil, boa noite. Fica na paz, meu querido. Saudade dessa interação ao vivo com vocês aqui. Deixa eu aproveitar para convidar aqui os seguidores, avisar que a live está começando. Vou enviar os convites aqui para o nosso momento. Estou enviando os convitinhos aqui. Pronto, enviei. Boa noite, Aurenil. Boa noite, Kézia. Saudade, né? Saudade desses comentários ao vivo. Amém. Então, a gente teve um problema aí por 2 semanas que eu não consegui fazer. A gente estava fazendo o nosso cenário lá na igreja. E aí a gente chegou a gravar alguns episódios, mas a gente não conseguiu colocar no ar. E aí eu fiquei 2 semanas sem ter essa continuidade com vocês. Eu sei que a gente já vinha num costume, pode ser até que uma parte do nosso público tenha perdido essa continuidade, né? Mas eu quero muito terminar o Antigo Testamento com vocês, para depois partir para um novo ciclo aí do Novo Testamento. A gente vai falar, a gente parou em Abacuque, que foi a última que a gente deixou gravada e colocou no ar. Eu quero dar continuidade a Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vou tentar colocar hoje Sofonias e Ageu para a gente abrir a Bíblia e comentar. Queria aproveitar que vocês dois estão online para já começarem a me ajudar aqui, convidando pessoas. Clica no aviãozinho e vamos chamar a galera para seguir aqui a nossa live. Boa noite, Adiel, Clebson, bem-vindos à nossa live. Me ajude a convidar pessoas aí para participar com a gente, interagir ao vivo. Amém? Hoje nós pretendemos falar de Sofonias e de Ageu, tá? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema da live de hoje. Espera aí que... Marinaldo, boa noite. Bem-vindo. Certo. A gente teve uma pausa aí de 2 semanas. A gente realmente tinha gravado os episódios para colocar no ar, só que teve algum problema com a gravação, a gente não conseguiu colocar no horário previsto. E agora eu estou fazendo hoje justamente para não deixar vocês sem a live, sem ter esse momento, né, da jornada bíblica. Mas a ideia é que a gente volte lá para o nosso cenário, para aquele ambiente de imagem, de som, de qualidade que a gente estava fazendo. Mas hoje eu estou fazendo aqui excepcionalmente na minha casa, para não ficarmos sem ter a nossa transmissão. A intenção é que a gente termine o Antigo Testamento. A gente vai falar de Sofonias e Ageu, e na semana que vem Zacarias e Malaquias, e aí terminar o Antigo Testamento, passar para um novo ciclo do Novo Testamento. Espera aí que meu celular saiu do lugar. Ok. Queria aproveitar esses minutos iniciais para a gente ir convidando. Vai escrevendo aí para os seus amigos, para os seus contatos, enviando essa live para todo mundo que você conhece, para que mais pessoas possam participar aqui ao vivo com a gente. Amém? Aproveita esses minutos iniciais para isso, para fazer com que mais pessoas conheçam e ouçam daquilo que a gente também tem conhecido e ouvido. Eu tenho ministrado esses domingos e quero aproveitar e compartilhar com os irmãos que já são assíduos seguidores aqui da jornada, do Instagram das escolas, já acompanham, vocês já nos têm acompanhado há muitos livros atrás. Quero compartilhar com vocês que eu tenho ministrado domingo pela manhã na Escola Bíblica de Terra Fértil, né? Nos domingos pela manhã, nos cultos de domingo de manhã, 10 horas, esse culto é transmitido ao vivo pelo YouTube e fica disponível no YouTube. E a gente tem falado de um tema que é a criação de filhos. Toda semana uma palavra voltada para a família, dentro desse entendimento sobre casa sacerdotal que a gente está trazendo.
E eu estou ministrando sobre criar os filhos no temor do Senhor. Esse é o tema, criando filhos no temor do Senhor. Se você deseja assistir, vai lá no YouTube, MATF Oficial, e procura os cultos de domingo pela manhã, tá? Tem um momento de louvor rápido, depois vem um momento de pregação da palavra de ensino. Os domingos de manhã tem sido a característica principal serem cultos voltados para o ensino. Então, se você deseja assistir, vai lá no YouTube de Terra Fértil, MATF Oficial, e assiste a gente lá. Eu tenho compartilhado, já foram 2 aulas ministradas, e domingo agora é a última aula que a gente vai fazer sobre esse tema, sobre criar os filhos no caminho do Senhor. Vamos orar para a gente começar o nosso momento de hoje? Amém? Queria agradecer pela oportunidade de estar pregando a palavra, servindo a Igreja de Cristo, e que o Senhor nos use essa noite, use minha boca para falar, seu ouvido para ouvir, para que você possa crescer, para que a gente possa crescer em algo que o Senhor deseja construir na vida da gente. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque cada dia o Senhor nos ensina com a sua palavra e com o seu amor. Eu quero te agradecer porque você escolheu essas pessoas, o Senhor me escolheu para estar hoje compartilhando. Eu acredito nisso que a gente está fazendo, Pai. Eu acredito que cada semana nós estamos falando de um livro, estamos falando de 2 livros, estamos ouvindo a Tua palavra. Enquanto a Tua palavra é pregada, o Senhor mesmo disse que nós somos lavados pela palavra. Nós somos lavados pela palavra que o Senhor fala. Eu creio que essa palavra também é pão para aquele que tem fome agora, aquele que tem sede espiritual, essa pessoa que está sedenta, clamando, querendo um alimento para reconfortar o seu coração no meio de tanto estresse, no meio de tanta ansiedade. Eu vejo em meu espírito pessoas cansadas, pessoas aflitas, pessoas muito confusas. Mas eu oro agora para que esse pão da palavra possa chegar ao seu coração, trazendo correção, sim, trazendo uma repreensão da parte de Deus, sim, mas como é característica do amor, que junto com a correção venha também uma porta, uma abertura, um caminho, uma palavra de vida, de orientação, que essa noite o Senhor possa nos advertir, nos corrigir, mas também nos ensinar, nos instruir pela sua palavra. E nós recebemos, Senhor, tudo que vem do Senhor, o ensino, a instrução, a correção, a repreensão, para que a gente seja apto, para que a gente esteja pronto para te servir. Por isso nosso coração está pronto, nosso coração está preparado para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, Érica, Diego, Regina, bem-vindos, tá? Todos vocês aqui, que bom que vocês entraram, espero que vocês continuem com a gente, tá? E a gente vai caminhar aqui pela Bíblia na nossa jornada, continuar falando daquilo que a gente se propôs lá no começo. Eu fico feliz porque a gente começou falando de Gênesis e agora a gente já está em Sofonias. Glória a Deus. O tempo passou, semanas difíceis, semanas fáceis, né? Nunca é sem dificuldade que a gente chega para estar diante das pessoas para ministrar, né? Sempre tem desafios na nossa vida, na nossa rotina, mas a gente perseverou, você perseverou também, está aí ouvindo a palavra até agora, e estamos já em Sofonias. Parece que foi ontem, a gente estava falando de Gênesis, né? Começando a falar de Gênesis, e agora a gente já está terminando, bem pertinho de terminar o Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho desse livro. Se você gosta de anotar, pega papel e caneta. Se você pode também, acompanhe essa live com a sua Bíblia do lado, porque a gente vai fazer leitura de alguns textos, tá bom? Então é importante que você tenha a sua Bíblia contigo. Primeiro, dá para vocês o significado do nome Sofonias. A Lisiane está aí. Boa noite, Lise. Puder me ajudar escrevendo aí nos comentários algumas coisas, porque eu tento escrever aqui, às vezes eu não consigo. E eu sei que às vezes quando vem uma informação escrita, ajuda a pessoa que está assistindo a fixar, né? Então a Lise sempre me ajuda aí, dando aquele suporte, convidando pessoas, né, também de chamar aqueles que chegaram agora para enviar convites para os seus amigos, né, chamar pessoas para entrarem ao vivo aqui, participarem dessa live. Primeira coisa que eu quero falar sobre o livro de Sofonias é o significado do nome. Significa Yahvé
protege, ou o Senhor Yahvé esconde. Ele mesmo é o Senhor que esconde, que protege. Percebe como é que o livro começa? Sofonias capítulo 1. A palavra de Yahvé veio a Sofonias, filho de Cuxi, cujo nome significa Yahvé protege. Ele é neto de Gedalias, estou lendo capítulo 1, versículo 1. Bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, tá? Quarta geração aí do rei Ezequias. Note que isso aqui é uma coisa muito rara. Não era muito comum um profeta ser diretamente da família real, né? A gente tem ali o profeta Isaías, que era da nobreza, ele participava ali do palácio, tinha algum contato ali com a família real. Mas ser descendente de rei era muito raro. A gente sabe que a gente tinha profetas, né? Como Amós, que era vaqueiro, pessoas, né, pecuaristas, gente bem simples. Tínhamos profetas também que eram da linhagem sacerdotal, ali dos levitas, né? Então a gente tinha Ezequiel, que era da família de sacerdotes, e outros que eram de família sacerdotal, mas Sofonias era de família de reis, né? E diz que ele profetizou durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Interessante desse Josias, só para situar vocês na história, você que já acompanha a jornada bíblica há mais tempo, você sabe, já tem a linha do tempo da história do Antigo Testamento aí na sua cabeça. Tenho certeza que a Késia, que está estudando com a gente desde o início, ela já sabe muito bem essa cronologia, né, do período dos patriarcas, dos juízes, dos reis, a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Esse rei Josias que é mencionado aqui, boa noite, Beta, bem-vinda. Esse rei Josias que é mencionado aqui no livro de Sofonias, ele foi o último dos reis bons, tá? Do reino de Judá. Lembra que o reino de Israel, o reino do norte, se corrompeu mais rápido e foi tomado pelos assírios, que misturaram as raças ali, gerando o povo samaritano. E o povo do sul tinha reis bons e reis ruins, tá? Até que chegou um momento que começou a ter só rei ruim, rei que fazia o que era contrário ao que Davi fez, né? Os livros de crônicas, os livros de reis retratam bem esse período dos reis, onde a gente tinha reis lá de Israel, que eram a maioria maus, e os reis de Judá, que tinham alguns bons e alguns muito maus. E por que veio tanto rei ruim para Judá? O Senhor também disse, olha, Judá vai ser levada, a maneira como Deus trata, corrige o seu povo, né, ele vai ser levado para o exílio. Vai vir Babilônia, vai tomar o rei, vai tomar os objetos sagrados do templo, e aí vai vir aquele período todo que a gente conhece na história do Antigo Testamento como o exílio babilônico, tá? É no exílio babilônico que foi anunciado por Jeremias, que foi vivido por Ezequiel e Daniel, eles estavam lá no exílio. Jeremias viu a profecia dele se cumprir, né, enquanto ele profetizava, Babilônia veio. Falei aqui dos principais, né? Já Isaías, o profeta maior, ele é antes do exílio, ainda no tempo ainda de reis bons, como o rei Uzias, como o rei Ezequias. E aí, como eu disse, o Josias foi o último rei reformador, né? Ou seja, Josias, quando começa a governar de fato, ele começa a reforma, ele começa a restaurar o culto a Deus, a tirar os cultos idólatras. Porém, tinha muita idolatria de antes do rei Josias, do péssimo rei que foi o seu pai, que foi o Manassés, tá? Havia muito sincretismo religioso. Acompanha comigo Sofonias, capítulo 1, verso 5. Aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé. Eu vou ler desde o versículo 4 para você entender. Estenderei a mão contra Judá. Olha aqui a profecia de Sofonias. A gente sabe que um profeta de Deus, quando aquilo que ele fala se cumpre, né? Então ele fala, estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, aniquilarei desse lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras junto com os sacerdotes. 5. Aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas. E aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor, e também por Moloque, o grande rei, né? Então perceba, no versículo 5, é o que a gente chama de sincretismo religioso. Isso existe nos dias de hoje, não existe? Existe até hoje, né? Sincretismo religioso. Sofonias 1,5 diz que aqueles que vão para o alto do terraço
para adorar o exército das estrelas, mas também que juram em nome de Yahvé, mas que também juram por Moloque. Então você vê aqui um povo que mistura as coisas, que ora para Yahvé e ora para Moloque, que ora, que busca o Senhor, mas que também presta culto às estrelas do céu. Você vê que naquele tempo em Judá, a coisa já estava misturada, porque assim como o líder pecava, ele introduzia pecado no meio do povo, ele misturava as coisas ali no meio do povo. Então a palavra que Sofonias vai trazer é uma palavra de juízo a esse sincretismo que havia no meio do povo. Acompanha comigo o capítulo 1, versículo 15. Portanto, aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas. Vários profetas menores fazem essa... Como é que eu posso dizer? Eles fazem menção a esse dia do Senhor, tá? Dia do Senhor, como eu sempre digo, quem acompanha as lives dos profetas já sabe disso aqui que eu vou falar. Existem profecias que são imediatas e existem profecias que são imediatas, mas que também falam do futuro. Então a gente não pode só olhar para o livro dos profetas e pensar assim, tá falando do exílio da Babilônia. Tem gente que faz uma leitura da Bíblia somente histórica, né? Aquilo ali é uma profecia que já foi cumprida e foi para aquele tempo. Mas a gente precisa entender que muitas vezes as profecias elas atravessam, elas têm o seu cumprimento imediato, mas elas têm o seu cumprimento escatológico. Tá? Isso fica evidente, não vou ter tempo aqui de falar com vocês, mas isso fica evidente em outros profetas. Por exemplo, quando Oséias vai falar, eu sempre dou esse exemplo, quando Oséias vai falar da saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor fala através do profeta Oséias, do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Que filho? Israel. Foi tirado do Egito. O contexto imediato de Oséias, quando está falando, é esse. Mas Mateus, no Evangelho de Mateus, vai citar Oséias e dizer que Jesus viveu um tempo no Egito, fugindo ali de Herodes, e que aí, quando José foi avisado por anjos para voltar com Jesus para as terras da Galiléia, da Judéia, quando ele volta, ele usa o texto de Oséias e fala, para se cumprir a escritura do Egito chamei meu filho. Então, para mim, esse exemplo aqui basta para eu entender que um profeta fala para o seu tempo, mas o profeta nem faz ideia de que ele pode estar atravessando para o futuro e falar de coisas, né? O próprio Mateus disse que o profeta estava falando a respeito disso, né? Então, eu acredito que quando o Sofonias aqui está dizendo dia de grande indignação, dia de tribulação, profunda angústia, dia de sofrimento, dia de ruína, dia de nuvens e trevas. Eu vou ler o versículo 16. Dia em que a trombeta irá gritar, os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Vou ler o 18. 1,18. Naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro. Peraí. Está falando de Babilônia ou está falando do dia do Senhor final? Os dois. Entende? Ele tem um cumprimento imediato, mas nem o profeta sabe quando ele está anunciando, ele atravessa séculos, milênios naquilo que ele vai falar. O fogo do Senhor vai consumir o mundo inteiro, porque ele dará um fim repentino e inexorável a todos que vivem sobre a face da terra. Percebe que é uma mensagem pesada, né? A mensagem dessa noite, a mensagem de juízo, de condenação. E o que o Senhor está condenando? Um povo que mistura as coisas. Um povo que cultua Deus, mas vive uma vida dupla. E aí eu quero deixar o meu alerta para você que me assiste, né? Que não seja apenas um conhecimento da Bíblia. Sabe, que quando a gente chegar perto das Escrituras, a gente possa olhar para a nossa vida e trazer uma aplicação pessoal. Eu não quero ser uma pessoa que vive uma vida dupla. Uma vida que crê em Deus com a boca, mas é ateu na prática. Crê em Deus com a boca, fala coisas de fé, mas vive sem fé, vive de fato cultuando o seu eu, cultuando os seus próprios ídolos. Que o Senhor confronte as idolatrias que quem sabe a gente possa ter. Idolatria a pessoas, idolatria a nós mesmos. Que o Senhor confronte a idolatria ao dinheiro, todas as idolatrias que possam existir, que foi por essa causa
que o Senhor anunciou o cativeiro da Babilônia nesse tempo. Um juízo que era imediato, falando de Babilônia, mas definitivo, falando do que vai vir, né, do dia do Senhor que vai vir. Vai comigo para o capítulo 2, versículo 11. Ele fala sobre, confirmando, né, que ele está anunciando o dia do Senhor, que virá sobre o mundo inteiro. Ele pré-anuncia o milênio aqui no capítulo 2, versículo 11. E Yahvé será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão a Elohim, adorarão a Deus. Vai chegar esse dia. Aqui, ó, a Aurenil já colocou o versículo que eu estou lendo. Ótimo, obrigado. Isso mesmo. Vai chegar esse dia, Aurenil, que todo mundo vai adorar o Senhor, né? O milênio vai ser esse tempo onde todos vão cultuar a Deus. Aqueles que o escolheram por livre vontade e aqueles que vão se dobrar, porque todo joelho se dobrará. Quando eu digo que todo joelho se dobrará, quando a Escritura diz todo joelho se dobrará, é literal, nem que seja forçadamente. Todas as nações, todos os reis da terra, todos vão ter que se prostrar, é o que ele está dizendo. Cada um dos povos vão ter que reconhecer que Cristo vai ser rei sobre toda a terra. Nós seremos aqueles que vão se curvar porque já o aceitaram, porque já o quiseram. Mas vai vir um tempo onde todos vão ter que se curvar à autoridade dele como rei na terra. Capítulo 2 ainda, quero destacar o versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. Gente, que interessante, né? Mesmo numa mensagem, numa pregação, numa profecia de tanto juízo, que fala, né, de destruição, que fala do Senhor exercer a sua autoridade sobre a terra, a sua correção sobre a terra, ele está dizendo, olha, busquem a humildade, busquem a justiça. Capítulo 2, versículo 3. Talvez sejam poupados no dia da ira. Sempre que há uma mensagem de juízo, o Senhor está dizendo, há uma alternativa. Você que me assiste, há uma alternativa de livramento da ira do Senhor. Há uma alternativa. Busque a justiça, busque a humildade, né? Se humilhe. É a nossa obstinação, é a nossa arrogância que faz com que a ira de Deus venha de fato sobre nós e sobre a terra. Ele está dizendo, volte-se para o Senhor seu Deus. Eu não vou ler para a gente não tomar mais tempo, mas no versículo 13 ele fala o seguinte, Deus estenderá a mão contra o norte, destruirá a Síria, deixando a grande Nínive absolutamente em ruínas. Eu já falei aqui em outras lives, se você não assistiu, assiste a de Jonas e a de Naum. A gente fala bastante sobre Nínive, né? Essa cidade que era a capital da Síria, que era imponente, a cidade mais importante da época, né? O Senhor falando juízo contra Nínive, usou Sofonias também para falar muito antes da queda de fato de Nínive. E a gente sabe que esse profeta foi reconhecido como profeta de Deus porque Nínive realmente caiu. E se aquilo que ele falou sobre Nínive se cumpriu, aquilo que ele fala sobre o dia da ira do Senhor também se cumprirá. Capítulo 3, versículo 5. No meio dessa cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. Boa noite, apóstola. Estamos em Sofonias aqui hoje. A cada manhã, Sofonias 3:5, a cada manhã ele ministra o seu direito e a sua retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha nem se arrepende da sua injustiça. O que me chama a atenção, né? Como Deus fala que ele ministra direito e retidão. Ele ministra o seu direito e a sua retidão. E o que ele espera de nós? Buscar o direito e buscar a humildade. Ele fala, busque a humildade, busque o direito para que você seja livrado da destruição, mas a humanidade e o seu coração não se envergonham nem se arrependem da sua injustiça. Tá? Esse texto é antigo, é milenar,
mas parece que ele foi escrito para o dia de hoje. Parece que ele foi escrito para hoje, onde a gente vê tanta arrogância da humanidade em não reconhecer os seus erros, em não se dobrar da sua obstinação. E é claro que como houve juízo para Nínive, há juízo sobre as nações, há juízo sobre a terra por causa dos seus pecados. Versículo 8 do capítulo 3. Sendo assim, esperai por mim, adverte o Senhor, no dia em que eu me levantar, para expressar meu testemunho de acusação. Porquanto eu decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação. Sabe, às vezes as pessoas, elas têm tanto medo do diabo, né? Eu vejo assim. Só que elas não sabem o que é cair nas mãos do Deus vivo, né? Quando na verdade elas deveriam temer a Deus fazendo o que fazem, né? Você como filho de Deus, você não tem que ter medo de Deus, né? Mas aquele sim que está vivendo na desobediência, que frontalmente se rebela contra Deus, sabe, horrível coisa o espera. E o texto fala: eu vou derramar a minha ira, todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo, versículo 8, será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. Percebe que o discurso de Sofonias, eu já li alguma coisa, é muito semelhante a um discurso do dilúvio, né? A um anúncio muito semelhante ao que foi falado nos dias de Noé. Só que a diferença é que o Senhor destruiu a terra com água, né? E aqui ele fala do fogo do meu zelo e do fogo da minha ira. Versículo 9. Assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente. Versículo 11. Naquele dia não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, porque, agora se referindo aos judeus, pelos seus muitos atos de rebelião, retirarei dessa cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade. Aqui o Senhor falando para você: eu vou conservar no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor Yahvé. Tá? Enquanto juízo vem sobre a cidade, sobre aqueles que se ensoberbecem, ele vai conservar os mansos e humildes no meio da cidade. Versículo 14. Canta alegremente, filha de Sião, rejubila, Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Você pode se rejubilar, porque o Senhor vai ser o seu refúgio. Ele vai te refugiar nesse dia onde ele vai purificar a terra, de fato, né? Ele vai purificar a terra, ele vai lavar a terra daqueles que foram soberbos, né? E operaram na terra com soberba. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de direito, né? Eu quero, estou chegando no capítulo final de Sofonias, mas eu quero fazer uma observação com vocês a respeito dos tempos do fim, né? Cada profeta menor, não sei se você tem reparado, são pequenos livros, mas todos eles falam do fim. É impressionante. E nos deixam ensinamentos, né? Para esse tempo que a gente está vivendo, tempo de dores, né? Do fim. Um padrão que eu percebo na história do Antigo Testamento é o seguinte: eles vão para o exílio da Babilônia e eles têm uma profecia da parte de Deus de que eles voltariam do exílio. E Daniel anuncia isso, ora por isso, a resposta vem. E aí com Esdras, Neemias, todo aquele processo de volta dos judeus para a sua terra. Esse processo de volta dos judeus para a terra tem uma relação, guarde isso, se possível anote. A volta dos judeus para a terra tem uma relação com a vinda do Messias, né? Jesus não vem enquanto os judeus estão na Babilônia. Jesus vem quando os judeus estão na sua terra, ainda que debaixo do Império Romano, né? Mas eles estão na sua terra. Jesus não vem quando eles estão no território, mas sem a capital, sem Jerusalém. Jesus vem quando eles estão em Jerusalém. Então eu já contei aqui em outras lives, né, que os judeus foram dispersos no mundo
desde o ano 70 depois de Cristo até 1948 aqui do século 20. Em 1948 os judeus voltam para sua terra e em 1967 eles fazem uma guerra e tomam a capital Jerusalém, porque quando eles voltaram eles ainda não tinham Jerusalém, que até hoje o mundo não reconhece como capital, né? Ainda há disputa ali de território por Jerusalém. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Parece haver um padrão de profecias bíblicas que anunciam sempre a volta dos judeus para a terra para que o Messias venha. Foi assim a primeira vinda do Messias, então a gente pode esperar que a segunda vinda deve seguir o mesmo padrão. Os judeus começaram a voltar. Não é porque a ONU aprovou, lá em 48, o Estado de Israel, que todos os judeus voltaram para lá. Você sabe que eles ficaram espalhados pelo mundo todo, principalmente na Europa, né? Tinha judeu na Alemanha, tinha judeu na Áustria, judeu na Polônia, e eles começaram a voltar. Mas eles ainda estão voltando, tá? Ainda tem muito judeu voltando para morar em Israel. Então eu acredito que há uma relação de cumprimento de profecia da volta dos judeus para a terra para a vinda do Messias, da volta, de serem plenos ali na sua capital. Há uma relação. Então a gente tem que ficar muito atento, né, ao que acontece em Israel. Aponta muito. O que acontece em Israel tem muito significado. Está profetizado, né? Então a gente tem que ler a Bíblia e acompanhar o que está acontecendo. Sofonias 3,15. Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti. Olha aí, falando para os judeus agora. E fez retroceder todos os teus inimigos. Porque lembra que no 14 eu li ele falando: rejubila, cidade de Jerusalém, canta alegremente, filha de Sião. Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti. Ou seja, havia uma sentença de execução, a aniquilação dos judeus. Quantas vezes na história? Né? Fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Então é um ponto final nos inimigos. Né? Daqui por diante não temerás mal algum. Versículo 17. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com o seu amor te renovará completamente. E eu creio que, como eu sempre digo, né, os profetas eles falam para o seu tempo, mas eles atravessam gerações. Pode ser que o Senhor esteja falando também a respeito de você. Havia uma sentença para você, mas aquele que está em ti terá enorme prazer, e com o seu amor te renovará completamente. Se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. 18. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes. Sabe aquele povo? Eu imagino o povo de Deus, né? No exílio da Babilônia, sentindo falta da festa da Páscoa, sentindo falta de tabernáculos, sentindo falta das convocações solenes. Nós ficamos em isolamento social, nós sentimos tanta tristeza, né, de não comemorar nossos aniversários, e não ter nossos cultos, nossos ajuntamentos. Como afeta a alma da gente? Você imagina a moral de um povo que perdeu as suas solenidades, perdeu sua identidade nacional. O Senhor fala: eu reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como uma humilhação. Versículo 20, para acabar. Então naquele tempo vos reunirei, naqueles dias eu mesmo vos trarei de volta para casa. Aleluia! Eu trarei vocês de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta. Lembra que eu falei? O Senhor está trazendo os judeus de volta. O Senhor está trazendo os judeus de volta. E isso tem um significado, né? Estão voltando para casa. Quando eu restaurar a vossa sorte, trouxer vossos cativos de volta diante dos seus próprios olhos, garante Yahvé o Senhor. Detalhe que Sofonias falou isso antes do povo ir para o exílio. Josias era rei. Entende? Era rei de Judá. Eles não tinham ido para a Babilônia. Eles ainda vão para a Babilônia. Vão passar 70 anos lá. E vão voltar.
E aqui o profeta está indo muito além, ele está falando, olha, ele está falando dos tempos de hoje. Quando eu trouxer o meu povo de volta, eu estarei no meio deles. Os soberbos que houverem no meio deles vão cair, mas aqueles que se refugiarem em mim, eu vou livrar, os inimigos vão acabar para sempre. E aí eu quero dizer para você também, olha, sinto no meu espírito de liberar essa palavra para você que me assiste, e você que vai assistir esse vídeo de alguma forma, né? Porque a gente está vendo como Deus cuida dos seus. Ele fala, eu vou trazer você de volta para casa. Eu vou restaurar a sua sorte. Eu vou trazer os cativos de volta. Quero dizer para você que me assiste que Ele deseja que você volte para casa. Ele deseja que você volte. Volte para a cidade onde Ele te estabeleceu, né? Jerusalém não é um lugar geográfico apenas, né? É claro que o texto tem um significado imediato, mas falando de coisas espirituais aqui para pessoas espirituais. O Senhor que deseja que você esteja nesse lugar, nele, refugiado nele. Esse Deus que sabe a história, que Kézia está dizendo aqui, sabe o fim desde o começo. Ele diz, eu vou te trazer de volta para casa. Você que em algum momento perdeu alguma coisa nessa pandemia, perdeu a alegria, perdeu algum parente, perdeu o emprego, perdeu a paz mental. Você que enfrentou qualquer situação nesse tempo, foi um tempo de abalos e os tempos não serão fáceis. Serão tempos terríveis que estão vindo sobre a face da terra. Mas eu quero dizer para você, né, o Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. Se você se colocar numa posição de mansidão, de humildade, de buscar a justiça, de buscar o que é direito, se você fizer uma decisão de abandonar os ídolos e se voltar totalmente para Ele, esse é o ano da reconciliação, esse é o ano da restauração. Eu acredito muito na palavra viva de Deus, né? O que Ele falou tem um significado para a sua época, mas tem um significado para hoje na sua vida. Eu oro por você em nome de Jesus. Onde essa palavra chegar, que essa palavra surta o efeito para o qual ela foi enviada. E que você seja restaurado e curado na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, recebam agora reconciliação. Se reconectem com a Jerusalém celestial. Se reconectem com o Senhor. Todo o coração que estava dividido, orando a Deus, mas também orando a ídolos, que o seu coração se defina. Abandona o pecado agora. Abandona a pornografia na internet. Abandona aquilo que você sabe que está corrompendo você e sua família, a sua casa. Espíritos malignos que estão rodeando a tua casa, querendo roubar o teu lar. Abandona. Toma uma posição em nome de Jesus, de se santificar, de ser só dele. Se reconcilia com o Senhor. Se reconcilia com o Senhor. O diabo não tem nenhum lugar na tua vida. Tenha temor de Deus. Tenha temor de andar com Ele, de não cair, de fato, na ira de Deus reservada para esse mundo. Mas se posiciona nele, em nome de Jesus. Creio que essa palavra é para a tua vida que assistiu, né? Sei que às vezes a gente pensa em alguém, quer mandar para alguém, pode mandar. Clica no aviãozinho e envia a palavra para alguém que você sentiu no seu coração. Mas, muito mais do que para alguém, a palavra é para aqueles que ouviram, né? O Senhor está chamando você para reconciliar-se. Toda palavra profética, ela tem um propósito, que é alertar sobre o juízo e apresentar reconciliação. Tem um caminho, tem uma alternativa. Amém, queridos? Toda segunda-feira, 9 da noite, a gente está aqui nas escolas Terra Fértil, tá? A gente teve aí uma pausa de 2 semanas, mas eu quero continuar aqui com vocês, quero fechar o Antigo Testamento. Falei de Sofonias hoje, semana que vem a gente dá prosseguimento, vamos continuar com Ageu. Ageu é um livro curtinho, mas poderoso. Eu quero falar com vocês sobre esse profeta na próxima segunda-feira. Temos ainda Ageu, Zacarias e Malaquias para a gente concluir o Antigo Testamento e entrar no Novo Testamento. Queridos, Deus abençoe você, uma ótima segunda-feira. Como eu disse, compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir e receber. Domingo, 10 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Ministerial, tá? Nossos cultos em Terra Fértil, segunda, 7h30, culto de oração. Domingo de manhã, 10 horas, Escola Bíblica com o nosso culto. E à noite,
Culto de celebração, 19 horas, tá? Todos os cultos são transmitidos pelo YouTube, né? Se você não puder ir, você pode assistir no YouTube. Se você perdeu algum, você pode voltar lá e assistir, mas se você puder estar presencialmente, é muito melhor. Apóstolo, um abraço, Aurenil, Kézia, alegria ter vocês aqui desde os primeiros episódios da gente, né? Já estamos chegando aqui, concluindo o Antigo Testamento. É sempre uma vitória poder falar da palavra, né? Num dia, às vezes, tão corrido como esse, ter pessoas que se curvam para ouvir, que se sentam para ouvir, e eu também reverencio a palavra de Deus aqui nessa noite. A apóstola Nelma está avisando aqui que amanhã tem torre de oração, tempo de oração intensa, orações constantes, amém? Então amanhã nosso culto de oração. Glória a Deus por esse encontro. Regina, obrigado, você também está sempre aqui com a gente, perguntando pela jornada. A gente teve um probleminha com a transmissão nas semanas anteriores, mas já está sendo resolvido. Hoje eu gravei aqui de casa, mas provavelmente eu vou voltar a fazer os episódios lá na igreja com equipamento de som, câmera de alta qualidade, para estar entregando o melhor aqui para vocês. Amém, queridos? Semana que vem, então, voltamos 9 horas, Ageu, depois Zacarias, depois Malaquias. Beijo e até lá. Fica na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.